Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com sua família. Hoje é domingo, dia 26 de julho, e vamos agora então para a nossa mensagem da Palavra de Deus, mas hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Nós teremos um pregador convidado, e eu tenho muita alegria então de passar a palavra para o pastor Zeca. O pastor Zeca é um amigo meu e da Amanda. Nós o conhecemos ali na Faculdade Teológica Batista de Campinas, num tempo muito precioso, de muito aprendizado para todos nós. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Zeca, de sua esposa Lilian, e também agradeço a ele por ter aceitado com tanta alegria esse convite que eu fiz. Eu convido você a parar então agora de fazer qualquer outra atividade e dedicar esses próximos minutos para ouvir a palavra de Deus através dessa mensagem preparada pelo pastor Zeca para nós. Com certeza será uma bênção para a minha e para a sua vida. Boa noite, eu sou o Zeca, sou pastor na Igreja Batista Nova Campinas, mas daqui 2 semanas estou de mudança para Londrina, interior do Paraná, para um projeto de plantação de uma nova igreja lá. E nesse tempo o pastor Silas me convidou aqui para compartilhar com vocês a mensagem hoje. Já deixo aqui meu agradecimento a ele. Já deixo também meu abraço à Amanda, que foi minha colega de turma aqui na Teológica de Campinas. Eu quero convidar vocês a acompanhar a leitura ou fazer a leitura em suas Bíblias do texto de Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. É um texto bem conhecido. Esses versículos estão dentro daquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, que está do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E o texto, na versão que eu vou ler aqui, que é a NVI, diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É um texto muito conhecido por nós, não é verdade? Tem uma pergunta para você. Você já parou para pensar no fato que nós não nascemos prontos? Hoje existem algumas pessoas que carregam dentro de si a seguinte afirmação: eu sei de tudo, eu não tenho mais nada para aprender. Ou ainda, pode ser que você se lembre quando você era adolescente, quando você era mais novo. Ou ainda você, sendo adolescente hoje, sendo um pré-adolescente, você faça a seguinte pergunta: por que eu já não sei de tudo? Por que eu já não nasci sabendo de todas as coisas? E eu quero dizer para você que é um equívoco a gente pensar dessa forma. Tem um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, e ele escreveu uma trilogia chamada Provocações Filosóficas. E num dos seus livros, com o título de Não Nascemos Prontos, ele diz o seguinte: diante desta realidade de nascer pronto, é absurdo acreditar na ideia de que uma pessoa, quanto mais vive, mais velha fica. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria de ter nascido pronto e ir se gastando. Mas isso acontece com fogão, geladeira, sapato, porque eles estão prontos e vão se desfazendo. Com pessoas a história é outra. Gente não nasce pronta e vai se desfazendo. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. É como se olhássemos para nós e disséssemos: hoje eu estou na minha mais nova edição, revista e, dependendo da pessoa, até um pouco ampliada. O mais velho de mim, se o tempo é a medida, está no meu passado e não no meu presente. É gostoso pensar dessa forma, de que hoje eu e você, nós somos uma nova edição.
E cá entre nós, alguns de nós aqui estamos até numa versão mais ampliada, não é verdade? Interessante pensar na vida dentro dessa perspectiva de que nós não nascemos prontos e nós vamos nos desfazendo. É legal esses exemplos que ele coloca aqui do fogão, da geladeira, do sapato, porque realmente, se você compra uma geladeira e leva para sua casa, ela vai se desgastando, ela vai perdendo o seu valor. Com a gente é diferente, porque nós vamos sendo construídos, ou melhor, nós vamos sendo moldados por Deus, na medida em que nós nos relacionamos com Ele, nós nos relacionamos com a Sua Palavra. Ele vai moldando o nosso caráter, vai transformando a nossa história, e aí nós somos construídos segundo a imagem e semelhança dele a cada dia. As pessoas olham para nós e sabem a quem nós pertencemos. Sabem que nós somos de Jesus. Realmente nós não nascemos prontos. Quando nós lemos esses versículos, aqui o versículo 13 a 16, isso fica um pouco mais claro para nós. Os versículos anteriores, Jesus retrata ali as bem-aventuranças. Ele traz ali o código de ética, como deveria ser a conduta daqueles que fazem parte do reino de Deus. Agora, dos versículos 13 a 16, ele deixa claro qual é a identidade daqueles que são chamados discípulos de Jesus, filhos de Deus. E nós vamos perceber, e a Bíblia deixa isso bem claro para nós, que a nossa identidade ela é construída de duas formas. Quando nós observamos atentamente os ensinamentos de Jesus contidos na Bíblia, mas também quando nós nos relacionamos com Jesus através da Bíblia. Então, é através dessa observação atenta e aplicação desses ensinamentos, mas também do relacionamento profundo com Ele. A nossa identidade vai sendo moldada, o nosso caráter vai sendo moldado por Ele, por Sua Palavra. Então nós vamos ver que os discípulos de Jesus, que têm a Bíblia como base para a sua vida e têm um relacionamento também com Jesus como fonte da sua vida, eles vão exercer uma influência no mundo. Por quê? Eles são influenciados primeiramente pelos ensinamentos de Jesus, por aquilo que nós observamos na Bíblia, mas também pelo nosso relacionamento profundo com Ele diariamente. Então, da mesma forma que a Bíblia nos influencia, Jesus nos influencia, a ação dele nos influencia, nós influenciamos aqueles que estão à nossa volta. Os ensinamentos de Jesus exercem uma influência direta em nossas vidas, mas o nosso relacionamento com Ele exerce uma influência direta e indireta nas pessoas ou as pessoas que estão à nossa volta. Quando Jesus está discorrendo aqui esse sermão do monte, nós vemos nesses versículos que ele utiliza duas metáforas que são bem expressivas aqui, para retratar como que os discípulos, ou seja, eu e você, não somente os 12 discípulos, os 12 apóstolos, deveriam, ou como nós devemos viver neste mundo. Em primeiro lugar, Jesus olha para os discípulos e diz: vocês são o sal da terra. Na antiguidade, e isso talvez você já saiba, mas eu quero refrescar sua memória, o sal era usado não somente para dar sabor ao alimento, mas o sal era usado principalmente como um conservante, para ali conservar a carne ou qualquer outro tipo de alimento contra o apodrecimento, a putrefação. Como não havia freezer, geladeira como eu e você provavelmente você tenha também aí na sua casa, algum refrigerador, as pessoas passavam um pouquinho de sal numa carne, num peixe e pendurava aquele alimento ali para que ele não viesse a apodrecer num rápido tempo, né? E Jesus diz aos discípulos que se o sal perder a sua salinidade, ou seja,
Em outras palavras, aqui o seu poder de conservação ou perder o seu sabor, ele não serve para nada. Ele deveria ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas havia sim uma possibilidade do sal perder o seu sabor. Se o sal fosse misturado com pó de gesso, pó de gipso, que era chamado na época, ele poderia perder porque ele não serviria para mais nada. Ele estava sendo influenciado ali por esse pó. Ou até por uma desintegração física, sendo misturado com a água das chuvas, ele poderia perder o seu valor, o seu potencial de conservação e também de trazer sabor. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos é que se o sal perder o seu poder de salgar, de trazer conservação, ele não serve para nada, ele é inútil. Mas Jesus continua dizendo para os seus discípulos algo aqui, eu quero chamar sua atenção. Ele diz também, vocês são a luz do mundo. Jesus fala de duas fontes de luz aqui no sentido físico. Ele fala sobre uma cidade, ou a luz de uma cidade que está situada sobre um monte, mas ele fala também de uma lâmpada, ou como nós lemos aqui na versão NVI, de uma candeia que deveria ficar no pedestal. A primeira fonte que Jesus fala é a cidade. Jesus está exemplificando algo que era muito concernente ao seu contexto. E você vai se lembrar, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver que as cidades elas não deveriam ser construídas num vale. Elas deveriam ser construídas nas planícies ou até mesmo nos montes. Por quê? Se a cidade ficasse num vale, ela estava ali muito suscetível ao ataque de seus inimigos. Mas se elas ficassem num monte, elas eram vistas por todas as pessoas. Era muito mais fácil de encontrar uma cidade assim. Outro fato importante sobre as cidades era que, com frequência, essas cidades eram construídas com uma pedra calcária branca que, naturalmente, elas brilhavam à luz do sol. Então, as pessoas que estavam caminhando dia após dia, elas viam a cidade de longe, não precisava chegar tão perto para identificar a cidade. Mas Jesus fala também sobre uma segunda fonte de luz. Ele diz a respeito da candeia ou da lâmpada. Provavelmente você já teve contato com isso, ou talvez os mais novos ainda não. Mas para quem já pescou, para quem já foi para um sítio, uma fazenda que não tinha ali energia elétrica, você já teve contato com uma lamparina, né? Os mais novos não vão saber o que é isso, né? Então, que são alimentadas por óleo. Você coloca um pouquinho de óleo ali, ou querosene, e você acende com fósforo, com isqueiro, e ali começa a trazer luz, ilumina. O que Jesus está dizendo é que essas lâmpadas, essas candeias, se elas fossem pegas e colocadas debaixo de uma mesa, debaixo de uma vasilha, ela não iria iluminar a casa toda. Só para vocês saberem, eu estou aqui com duas fontes de luz. Se eu apagar essas duas fontes de luz, provavelmente, muito provavelmente, e a terceira fonte aqui também, vocês não vão me enxergar. O que adianta uma sala ou um quarto repleto de luz, ou uma cozinha repleto de luz, mas se elas estão debaixo da mesa? E Jesus está falando isso para os discípulos, que eles são o sal da terra e também a luz do mundo. Mas o fato de ser o sal da terra e a luz do mundo, quando nós lemos esse texto, nós precisamos pensar nas implicações que esse fator aqui, relacionado à identidade, ser sal da terra e luz do mundo, traz para a nossa vida. Para a nossa vida como discípulos de Jesus. Eu quero falar sobre duas implicações aqui bem direto para vocês. A primeira implicação, pensando na nossa identidade como discípulos de Jesus, é que, como discípulos, somos chamados a preservar o mundo da sua corrupção. Quando nós nos atentamos à maneira que Jesus se dirige aos seus discípulos,
nós vamos ver que Jesus ele não lança uma dúvida com relação a quem eles são. Jesus não lança um ideal, né? Porque se Jesus lançasse uma dúvida, olha só, seria mais ou menos assim o versículo. Jesus olharia para os discípulos e diria: será que vocês são alguma coisa? Eu não sei muito bem quem vocês são. Ou ainda, se Jesus lançasse um ideal, ele diria o seguinte: quem sabe um dia vocês serão o sal da terra? Ou, quem sabe um dia vocês serão a luz do mundo? Mas Jesus faz uma afirmação aqui, nessa primeira implicação, ele diz: vocês são o sal da terra. Jesus não lança uma dúvida como pode acontecer comigo, com você. Às vezes nós temos dúvidas, questionamentos de quem nós somos em Jesus. Às vezes nós temos aqui uma falha na nossa identidade, nós nos perdemos por causa dos nossos pecados e nós ficamos nos perguntando quem eu sou em Jesus. E Jesus está olhando para mim e para você, como olhava para os discípulos, está dizendo: você é o sal da terra. Você é o sal da terra. Jesus não está olhando para você e para mim dizendo: vocês um dia, quem sabe, serão o sal da terra. Ele diz: não, vocês são o sal da terra. Ele faz uma afirmação sobre a identidade dos discípulos dele. E aqui, você e eu, nós não precisamos ir muito longe para ver o tanto de corrupção que há no mundo, o tanto de degradação moral, a falta de ética, insensibilidade, principalmente neste momento que nós estamos vivendo com o Covid-19. As pessoas sendo insensíveis, até mesmo não se importando com a vida do próximo, colocando não somente a sua própria vida em risco, dos seus familiares, mas os seus vizinhos, pessoas que talvez ele também não conheça, saindo de casa, enfim. Mas nós vamos ver que há sim uma depravação sexual no mundo. E a Bíblia já falou sobre isso. O mundo jaz no maligno, o mundo está corrompido. O convite de Jesus para mim e para você hoje é que nós vivamos a ética do reino de Deus, porque Ele vai usar a minha vida e a sua de alguma forma para preservar este mundo da sua corrupção, mas também para influenciar as pessoas que estão à nossa volta, através daquilo que Ele faz em nós, a transformação que Ele gera em nós. Nós não podemos negociar a nossa identidade, não podemos deixar que os valores deste mundo façam com que eu e você venhamos a perder o nosso poder de preservação e o nosso poder de trazer sabor a este mundo. Um mundo insonso, um mundo que precisa da manifestação dos filhos de Deus. Você sabe que se você pegar, dependendo da quantidade de sal que você pega para temperar algo, você vai ver que talvez uma carne vai ficar salgada demais, você pode talvez não conseguir comer. Mas hoje a gente vê o quanto falta da manifestação dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus neste mundo. Nós somos chamados a preservar este mundo da sua corrupção. Nós somos chamados a preservar este mundo da degradação moral. Nós somos chamados a dar sabor a este mundo. Jesus convida eu e você. Ele não faz somente uma afirmação, porque nós vamos ver isso no final, no versículo 16. Mas ele faz aqui um convite para que nós venhamos a viver de uma forma íntegra como discípulos dele. Se um dia o amor dele nos alcançou, se o amor dele nos transformou, nós precisamos viver como sal da terra. Precisamos preservar este mundo. E a segunda implicação é que, como discípulos de Jesus, somos chamados a iluminar o mundo da sua escuridão. Provavelmente você já vivenciou algum blackout. Um momento que talvez a sua rua ou a sua cidade tenha ficado sem energia. Talvez aí em Santa Bárbara, aqui em Campinas, vira e mexe acontece isso em alguns bairros.
E esses tempos atrás eu estava pesquisando sobre alguns blackouts que aconteceram na história do Brasil. E eu encontrei um que aconteceu em São Paulo, no ano de 1971. Alguns aqui não nasceram assim como eu, não haviam nascido ainda, né? E a história, a matéria, aliás, diz que foi um longo blackout que atingiu ali a cidade de São Paulo e alguns municípios vizinhos na noite de 29 de junho de 1971. E o incidente, esse incidente desse blackout levou ali a paralisação de várias indústrias e causou um transtorno no trânsito paulistano, com o desligamento dos semáforos. Várias indústrias pararam de produzir, de funcionar. E detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que a duração do corte de energia ali durou de 20 minutos a 3 horas em alguns bairros. Quando a gente imagina a nossa vida, quando a gente imagina a nossa cidade, o mundo sem energia elétrica, parece um caos. Parece um caos. Se a gente ter uma luz a nos guiar, a gente vai ver que... Aliás, a gente não vai ver nada, mas a gente vai ver que a gente não consegue viver de fato, a gente fica perdido. Não sei se você já teve a experiência de talvez se mudar para uma casa nova e no meio da noite você quer levantar ou para ir ao banheiro ou para tomar uma água e está aquele breu no quarto e você se levanta para ir, você não começa a tatear ali a parede, você não sabe onde está o interruptor da luz, você fica perdido, é perigoso você cair, se machucar no meio do seu quarto, na sua própria casa, porque você está sem luz ali. Jesus faz a menção, como nós já dissemos, a uma cidade no alto de um monte. A luz de uma cidade naquela época, mesmo que não fosse tão intensa como é a luz, a iluminação em nossas cidades aqui modernas, tornava a escuridão um pouco mais suportável. Então hoje a gente pode chegar à conclusão que é melhor a gente, durante um blackout, ter pelo menos uma vela na mão, ou até mesmo a luz do celular, por mais que a gente saiba que a bateria do nosso celular vai acabar em algum momento. Mas a gente precisa de alguma fonte de luz, para a gente não ficar perdido na escuridão. A Bíblia vai trazer aqui alguns textos, eu vou citar pelo menos 3, que fala da importância da luz. A Eclesiastes 2,13 diz que a luz é melhor do que as trevas. João vai dizer em 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6, que Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só o que o próprio Jesus diz a respeito dele. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja bem, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo, ele já havia dito a respeito de si mesmo. Eu sou a luz, vocês são a luz do mundo. Jesus traz para os discípulos um senso de responsabilidade e também de privilégio, de poder viver no mundo aquilo que eles vivem na vida privada com Jesus, no seu relacionamento com Jesus. É nítida a escuridão deste mundo. Você abre os telejornais, hoje talvez o foco seja a questão da pandemia, mas não deixa de acontecer aquilo que revela as trevas, aquilo que revela a escuridão. Às vezes você abre algum telejornal, ou às vezes lendo alguma matéria, você vai ver notícias como essa daqui. Pai não concorda com o namoro da filha e mata namorado e os pais do namorado. Cresce o número de suicídios de adolescentes e jovens. Bebê com cordão umbilical encontrado no lixo. Filho mata o próprio pai para se vingar do assassinato da mãe.
Jesus está nos chamando para assumirmos essa responsabilidade de deixarmos essa luz que vem dele em nós brilhar neste mundo. E não é fácil. Não é fácil porque nós sempre iremos encontrar oposição neste mundo. As trevas, elas querem prevalecer. Mas como dizia aquela musiquinha infantil, minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Eu vou deixar brilhar. Entenda que a nossa conduta como discípulos de Jesus precisa ser condizente com quem nós somos nele. Se a Bíblia afirma que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2,9, precisamos viver como tais. Nós somos filhos da luz, nós não somos mais filhos das trevas. Jesus não somente transformou essa realidade, mas transformou a nossa vida. Nós não pertencemos mais ao reino das trevas, nós pertencemos ao reino da luz. Vivamos como filhos da luz. Esses dois exemplos que ele coloca aqui, não se pode esconder uma cidade sobre um monte, ela está ali porque é para ser vista. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma vasilha, ou uma candeia debaixo de uma vasilha, debaixo de uma mesa. Ela está ali para cumprir o seu propósito, ela está ali para iluminar a casa toda. Então, onde Jesus colocar você, você precisa iluminar aquele lugar. Onde Jesus colocar você, você precisa trazer luz, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. As pessoas precisam enxergar ou ver em nós, de fato, uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança que nos alcançou precisa ser vivenciada para as pessoas à nossa volta. Porque o mundo está em trevas, as pessoas estão perdidas, precisam de uma mensagem de esperança. Você pode falar dessa mensagem, você pode falar do Evangelho, você pode falar daquilo que Jesus fez na sua vida. No versículo 16, Jesus diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As normas do reino de Deus, quando são postas em prática na vida daqueles que são herdeiros do reino de Deus, são um testemunho do próprio reino. Quando nós vivemos como discípulos de Jesus, nós somos testemunho do próprio Jesus. As pessoas podem olhar para nós e ver a quem de fato nós pertencemos. Sempre vai ou precisa existir um contraste entre a luz e as trevas. Nós não podemos viver da mesma maneira que as pessoas vivem à nossa volta, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Não podemos nos alegrar também com o fato de que elas estão na escuridão e nós não. Nós precisamos pregar a mesma mensagem que um dia nos alcançou. Nós precisamos deixar que Deus nos use para trazer essas pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Eu quero ler simplesmente uma frase, e já partindo aqui para a conclusão, do Joe Ponton. Ele tem um livro chamado O Tipo de Evangelismo Hoje, eu não sei se é essa a melhor tradução do inglês, mas ele diz o seguinte: a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm de ser semelhantes àquilo que falam. A comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa, não de palavras ou ideias. É no mais íntimo das pessoas que a autenticidade se faz entender. O que agora se transmite com eficácia é basicamente a autenticidade pessoal. Por que eu estou usando essa frase aqui como ilustração? Porque quem nós somos em Cristo Jesus vai transparecer para as pessoas. Se nós ainda não entendemos que nós somos o sal da terra, somos chamados para preservar este mundo, se nós ainda não entendemos
que nós somos a luz do mundo, somos chamados a iluminar este mundo da escuridão em que ele está. Nós ainda não entendemos que a melhor maneira também de pregarmos o Evangelho é através das nossas vidas. O parâmetro não é a nossa vida, é claro, mas Deus quer usar as nossas vidas. O parâmetro é o próprio Jesus. É o próprio Jesus, mas precisa haver algo notório, precisa haver algo distintivo, algo peculiar a respeito do nosso caráter como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. Eu e você, nós temos uma mensagem de esperança para as pessoas hoje que talvez perderam seus empregos, pessoas que perderam seus familiares. Nós somos chamados por Jesus a trazer sabor a essas vidas que podem estar aí insonsas, a trazer luz a essas vidas que podem estar nas trevas. E para a gente encerrar, a nossa autenticidade como discípulos de Jesus, ela é vista quando vivemos de acordo com aquilo que professamos, com aquilo que nós professamos. Para que eu e você possamos refletir e praticar diante daquilo que nós conversamos hoje, tenho aqui 3 questões para você não negociar durante essa semana ou durante, aí, quem sabe, toda a sua vida como discípulo de Jesus. A primeira delas é: não negocie o seu relacionamento com Jesus. Não negocie o seu relacionamento com Jesus, porque só assim o seu caráter vai ser transformado. Não negocie a sua identidade como discípulo de Jesus. Na medida que o seu caráter é transformado, você vai se parecendo cada dia mais com Jesus. E não negocie os valores do reino de Deus. Jesus quer usar a sua vida. Esse é o convite para nós hoje. Para que eu e você, Ele não quer usar só a sua vida, Ele quer usar a minha vida também, a nossa vida. O convite dele para nós hoje é para que nós nos coloquemos diante dele. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Assim como o Senhor transformou a minha história, eu quero que de alguma forma eu participe na transformação da vida dos meus filhos, da vida dos meus amigos, dos amigos de trabalho, dos meus vizinhos, que eu possa ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Quero orar por você, orar por essa igreja, orar pelo Silas, pelo pastor dessa igreja, pela Amanda, que Deus continue abençoando vocês, que essa mensagem de esperança que o Evangelho aponta para nós, que nos transformou, possa cada dia frutificar no meio de vocês. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Ela certamente veio ao encontro e de encontro do nosso coração. Ela veio trazer conforto, trazer convicções, mas ela veio também gerar transformações. Deus, assim como o seu Filho Jesus disse aos discípulos naquele Sermão do Monte, eu creio que Ele também está falando com a gente hoje. E hoje nós podemos não somente desfrutar de um relacionamento profundo com Ele, mas também sermos usados por Ele, para que pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Teu Evangelho. Abençoe, Deus, a vida do Silas, no ministério, nessa igreja, a vida da Amanda ali, que estava apoiando, que o Senhor possa continuar dando sabedoria a eles, usando a vida deles, Deus, para o louvor da Sua glória. Abençoe cada família que está aqui nos acompanhando nessa transmissão, que a Sua mensagem possa gerar transformação em nós. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer poder compartilhar com vocês aqui a mensagem da palavra de Deus. Eu agradeço Silas pelo convite. E se Deus assim nos permitir, até a próxima.